Olá, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que se encontrem todos bem. Então vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical e vamos começar por ver os trabalhos da semana passada. Quero agradecer-vos pela vossa participação. Então, o primeiro trabalho é o do Guilherme. Muito bem, Guilherme, o teu trabalho está muito bonito. Manuel, parabéns, o teu trabalho está mesmo giro. Então agora vamos cantar uma música que diz que nós somos uma florzinha de Jesus. É uma música muito antiga que eu cantava quando era bem pequenina e também cantava na minha escola bíblica dominical. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. E sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Gostaram desta música? Boa! É muito bonita, não é? Ainda bem que gostaram. Então agora vamos relembrar um bocadinho a história da semana passada. Quem se lembra da história da semana passada? Muito bem, o título da história era Deus fez uma aliança com Abraão. Então, que aliança foi esta? O que é que Deus disse a Abraão? Para olhar para onde? Para as estrelas no céu, não é? E que as estrelas seriam, tal como as estrelas eram muitas, assim seria a sua descendência. Ou seja, Deus disse-lhe que Abraão ia ser pai de uma grande nação. E Abraão acreditou e creu no Senhor. Depois, quem é que se lembra depois o que é que aconteceu? A Sara, Abraão e Sara já eram muito velhinhos. Sara apareceu com a sua serva Agar, não é? Lembram-se? A serva Agar achou que era a única forma de Abraão poder ser pai, já que Sara era estéril, não podia ter filhos. Então Sara trouxe a serva que se chamava Agar e disse a Abraão para ter um filho com ela, porque Sara era estéril e os dois já tinham uma idade muito avançada. E assim aconteceu. Abraão e Agar tiveram um filho chamado Ismael. Muito bem. Depois, passados 13 anos, Deus voltou a aparecer a Abraão, que agora tinha 99 anos. E o que é que Deus lhe disse? Deus voltou a reforçar a sua promessa de que Abraão seria pai de numerosas descendências. E mudou o seu nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Muito bem. E Deus continuou e disse, abençoarei Sara e ela te dará um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. E foi verdade. Cumpriu Deus o que havia prometido. Sara concedeu e deu à luz um filho. De Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. E ao filho que nasceu de Sara e Abraão, deu o nome de Isaque. Então agora vamos ver
o que é que aconteceu depois. Então, o título da nossa história de hoje é Abraão procura uma noiva para o seu filho. Quero-vos lembrar que naquele tempo, naquela época, eram os pais que procuravam as noivas para os seus filhos. Eram eles que escolhiam qual seria a noiva dos seus filhos. Então, esta história fica no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, não é? E fica no capítulo 24. Leiam nas vossas casas, peçam a vossos pais para vos ler. Então, vamos lá ver o que é que aconteceu já quando Isaac era adulto. Vamos ver. Então, certamente vocês já tiveram de tomar assim, decisões difíceis, não é? Como por exemplo, olha, quando os nossos pais nos pedem para nós escolhermos um desporto que queremos praticar ou um instrumento que queremos tocar, é uma decisão que é difícil, não é? Porque se eu escolho futebol, tenho que continuar, eu não estou a escolher basquete. Então tenho de fazer uma escolha. E às vezes é uma decisão difícil porque nós gostamos de muitas coisas e não podemos estar em tudo ao mesmo tempo. Infelizmente não conseguimos. Então, quer seja uma decisão pequena ou grande, como é que sabemos qual é a decisão correta que devemos tomar? Então, na história de hoje, nós vamos ver um homem que precisava saber como tomar uma decisão muito importante, pois o servo de Abraão tinha de procurar uma esposa para Isaac. Vamos ouvir esta história então? Então, fica atento. Então, Isaac já era adulto, por isso era tempo de ele casar. Mas onde é que se ia encontrar uma mulher que seguia a Deus, que não adorasse outros deuses e que fizesse cultos a outros ídolos, como as mulheres de Canaã? Infelizmente, em Canaã, as mulheres de Canaã cometiam muitos erros e não adoravam a Deus. Adoravam falsos deuses e faziam ídolos. Então, Abraão, o pai de Isaac, tinha uma solução. Portanto, Abraão decidiu enviar o seu servo mais antigo e fiel para Harã, onde o seu pai havia morrido e onde ainda moravam parentes dele, familiares dele, para escolher uma mulher para Isaac, para o seu filho Isaac. Naquela época, tal como vos disse, eram os pais que escolhiam as noivas para os filhos. Isto era o normal. Então, assim sendo, Abraão mandou chamar o seu servo e pediu ao servo mais digno da sua confiança para voltar a Harã e procurar uma mulher que adorasse a Deus para ser a esposa de Isaac. Era uma grande responsabilidade que aquele servo tinha, certo? Ele tinha que tomar uma decisão muito importante. Por isso estão a ver como Abraão gostava daquele e confiava naquele servo. Então, o servo levou 10 camelos, alguns servos e muitos presentes valiosos para aquela cidade que ficava bem distante dali, onde morava Naor. Naor era o irmão de Abraão e a sua família. Então viajaram durante muitos dias e finalmente, chegando perto da cidade, pararam junto a um poço de água para descansar e para dar água do poço também aos camelos. Quantos camelos é que eram? 10. Muito bem, estavam atentos. Naquele momento estavam a vir mulheres e raparigas da cidade para tirar água do poço. O servo estava ansioso e eu acredito que ele devia estar assim um bocadinho nervoso e devia pensar: como é que eu vou encontrar a mulher certa no meio daquelas todas? Como é que vai ser? Porque ele sabia que àquela hora vinham várias mulheres da cidade buscar água para o poço. E a decisão era difícil. E como é que ele iria saber quem era a mulher certa? Qual era a mulher certa? Para Isaac. Era uma grande responsabilidade. Então, o servo de Abraão tomou a melhor decisão do mundo. Ele orou. Ok? Então ele fez a melhor coisa. Ele orou a Deus e pediu que Deus lhe mostrasse a rapariga certa para o seu mestre. E então ele combinou, o servo de Abraão combinou um sinal de reconhecimento com Deus, indicando-lhe a escolhida que lhe daria uma determinada resposta quando este lhe pedisse água. E a resposta seria: beba e darei água também aos seus camelos. Então, a mulher que dissesse isso, quando ele dissesse que tinha sede, a mulher que dissesse: beba e eu darei também água aos teus camelos,
esta seria a mulher certa, ou seja, era o sinal que o servo de Abraão tinha combinado com Deus para saber qual era a mulher certa para Isaac. Então, enquanto ele está a orar, chega ao poço uma jovem mulher muito bonita e formosa. Quando ela acabou de encher o seu cântaro, o servo de Abraão pediu-lhe um pouco de água para beber. Embora ele fosse um estrangeiro, não é? Porque não pertencia ali, a mulher, muito simpática e bondosa, deu-lhe um pouco de água e disse: quero também dar de beber aos teus camelos. Tchanã, lá está! O servo estava surpreendido. Porquê? Porque aquilo era o sinal que ele combinou com Deus. Então significava que aquela era a mulher que ele procurava para Isaac. Quando os camelos acabaram de beber água, o servo tomou um pendente de ouro e 2 pulseiras, dando estes valiosos presentes às raparigas. E o servo perguntou àquela jovem rapariga: de quem és filha? E a jovem rapariga, que se chamava Rebeca, respondeu: sou filha de Betuel e neta de Naor. Naor, lembram-se que era o irmão de Abraão, ou seja, pertencia à família de Abraão. Ouvindo esta resposta, ao servo ouvir que ela se chama Rebeca e que pertence à família de Abraão, ele pensa: esta mulher ama a Deus e combina com Isaac. Então o servo baixou a sua cabeça e orou a Deus, agradecendo porque a sua oração tinha sido respondida. E ele perguntou ainda à Rebeca: haverá na casa de teu pai lugar para todos nós? E então Rebeca correu para casa contando tudo o que se passou no poço e mostrando à sua família os belos presentes que tinha recebido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Digam lá comigo, Labão era o irmão de Rebeca. E quando ele ouviu tudo o que tinha-se passado ali no poço, e quando viu os presentes caros e valiosos que tinham oferecido a Rebeca, ele correu até ao poço para falar com os estrangeiros e convidá-los para a sua casa. Alimentou os camelos, deu água aos visitantes para lavar os pés e deu-lhes comida. Mas o servo de Abraão disse: antes que eu coma, eu quero explicar-vos porque é que eu estou aqui. E contou-lhes então sobre o seu mestre, que era muito rico, e sobre a sua estranha missão de encontrar uma noiva para Isaac. Contou-lhes sobre a sua oração e de como Deus havia respondido, concluindo: meu mestre me enviou para cá, para procurar no meio dos parentes uma esposa para Isaac. E o pai e o irmão de Rebeca, que se chamava Labão, aceitaram a proposta do servo, vendo que Deus tinha planeado tudo para que Rebeca fosse a mulher do seu parente desconhecido, Isaac. Então Rebeca concordou e expressou a vontade de ir com o servo de Abraão. Rebeca estava disposta a ser a mulher de Isaac e a mudar-se para Canaã, a sair da sua terra para ir para Canaã. Então, depois de vários dias de viagem, eles se aproximaram do lar de Abraão e Isaac. E ao cair da tarde, Isaac estava no campo a meditar, e quando eles estavam a chegar, ele correu para encontrá-la. Rebeca viu-a chegar, desceu do camelo e perguntou ao servo de Abraão: quem é aquele homem? E o servo respondeu: é o meu senhor. Então, como era costume daquela época, ela cobriu o seu rosto com o véu e esperou a chegada de Isaac. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. E Isaac levou Rebeca até à sua tenda e casou com ela. Que lindo casamento! Isaac e Rebeca estavam felizes. Eles sabiam que foi Deus quem os juntou. Eles queriam fazer a vontade de Deus. Então eles estavam tão felizes. Já viram como esta história é linda? Eu adoro casamentos. Gosto muito de casamentos, por isso eu gosto muito da história de Rebeca e de Isaac. O servo de Abraão teve uma decisão muito importante para tomar. Como saber qual era a mulher certa para Isaac? Que grande responsabilidade! Mas ele tomou a melhor decisão, que foi orar. Ou seja, aquele servo buscou a ajuda de Deus em todo o processo. E Deus não o deixou sozinho. Ajudou a encontrar a melhor mulher para Isaac. Aquele servo deve ter ficado surpreso e agradecido ao lembrar-se como Deus o tinha guiado passo a passo, enquanto decidia
quem deveria ser a mulher de Isaac. Em todas as decisões, nós devemos pedir a orientação, a ajuda de Deus para tomarmos as decisões certas. Orar é a melhor decisão. Pedir ajuda a Deus é o melhor que nós podemos fazer. Então, neste momento, nós vamos orar. E vamos agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua sabedoria e pedir que Ele nos oriente, que Ele nos guie e nos proteja ao longo da nossa vida. Então, fecha os teus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada porque Tu nos tens protegido até aqui, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua orientação e porque moras nos nossos corações e nas nossas vidas. Neste momento, queremos Te pedir que Tu nos orientes sempre, sempre, sempre a cada passo na nossa vida, Senhor. Que Tu nos ajudes a pedir-Te sempre ajuda, que Tu nos orientes, que Tu nunca nos deixes sozinhos, Senhor. Queremos que Tu sejas o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso guia, Senhor, da nossa vida. Protege todos aqueles que estão a ver este vídeo, sei com cada criança, que eles Te possam aceitar no seu coração e possam viver a vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que Te possam pedir sempre, sempre ajuda e que Tu possas orientá-los, Senhor. Sei com todas as famílias, protege todos desta epidemia, Senhor, que Tu possas ser com os médicos. Agora que vamos todos voltar às escolas, que Tu nos possas proteger, que Tu possas proteger todas as crianças e que tudo corra bem, Senhor. Dá uma boa semana a todos. Isto é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem. Estamos a chegar ao fim da nossa escola bíblica dominical e eu quero deixar-vos a proposta de trabalho. Já sabem que o link está na descrição do vídeo, no YouTube. E então, a proposta que eu tenho para vocês é esta. Então, é colorirem e prepararem umas roupas bonitas para o casamento de Isaac e Rebeca. É uma atividade fixe, não é? Então, conto com a vossa colaboração. Espero que vocês se divirtam a fazer estes trabalhos com os vossos familiares. Não se esqueçam de me mandar as fotos. Tenham uma boa semana, portem-se bem. Não se esqueçam de orar durante a semana, de ler a Bíblia e de serem felizes. Então, uma boa semana a todos. Beijinhos!